Olá, pessoal do sétimo ano. Eu estou aqui novamente para mais uma aula de matemática do PET 1, semana 1. Agora a gente vai aprender sobre mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos ver os problemas que envolvem mínimo múltiplo comum. Então, quando que eu uso o mínimo múltiplo comum? Eu vou passar aqui para vocês o primeiro exemplo. Quando os múltiplos se encontram. Então, quando que a gente usa o mínimo múltiplo comum? Quando, por exemplo, vou dar um exemplo que não está aqui, só para vocês entenderem mais ou menos. Se eu estou fazendo um tratamento odontológico, esse meu tratamento, eu vou no dentista de 30 em 30 dias. O meu colega, ele também está fazendo o tratamento com o mesmo dentista que eu estou fazendo. Ele vai no dentista de 45 em 45 dias e eu vou de 30 em 30 dias. Vai ter um dia que a gente vai se encontrar, certo? Então, para eu saber de quanto e quanto tempo que a gente vai se encontrar novamente, a gente tem que achar um mínimo múltiplo comum. Então, o que quando que a gente usa o mínimo múltiplo comum nos problemas de matemática? Quando eu tenho um evento que tem um período e outro evento que tem o mesmo período, quer dizer, o mesmo tempo, que ele faz alguma coisa de tantas horas, ou de tanto e tantos dias, ou meses, certo? Vai ter se esse evento coincidir em um dia, acontecer os dois eventos ao mesmo tempo, para saber quando que isso vai acontecer novamente, o que a gente faz? Acha o mínimo múltiplo comum desses dois eventos, certo? Então, isso, por exemplo, vamos falar que um certo cantor faz um show em uma cidade uma vez por mês, de 30 em 30 dias. O outro, ele faz o show nessa mesma cidade de 60 em 60 dias. Então, para eu saber quanto tempo que eles vão fazer o mesmo show, os dois vão se encontrar na mesma cidade para fazer o show, eu tenho que achar um mínimo múltiplo comum. Então, com esses probleminhas que a gente vai aplicar o mínimo múltiplo comum no nosso dia a dia. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. O médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos e cada um deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o medicamento B de 8 em 8 horas e o medicamento C de 12 em 12 horas. Então, olha, ela foi ao médico, ele receitou 3 medicamentos, cada medicamento tem um intervalo a ser tomado. Um é de 4 em 4 horas, o outro é de 8 em 8 horas e o outro é de 12 em 12 horas. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar esses 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente? Então, por exemplo, eu vou no médico, ele me receita 3 medicamentos, eu chego em casa, eu tomo os 3 medicamentos juntos. Só que depois, a próxima vez que eu for tomar, eu vou tomar os 3 medicamentos juntos novamente? Não, porque cada um tem um intervalo diferente, olha, igual o da Roseli. O remédio A ele tem um intervalo de 4 em 4 horas, o remédio B ele tem um intervalo de 8 em 8 horas e o remédio C ele tem um intervalo de 12 em 12 horas, então são intervalos diferentes, então não é toda vez que eu vou tomar os 3 medicamentos ao mesmo tempo, certo? Mas para eu saber depois de quantas horas que ela irá tomar os 3 medicamentos ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer? Achar um mínimo múltiplo comum desses 3 intervalos. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 4, o mínimo múltiplo comum de 8 e o mínimo múltiplo comum de 12, dos 3 ao mesmo tempo, certo? O mínimo múltiplo comum que os 3 têm ao mesmo tempo, quer dizer, o menor múltiplo que os 3 têm em comum. Para eu achar qual que é o menor múltiplo que os 3 têm em comum, primeiro eu vou ter que achar os múltiplos de cada um, certo? Então, vamos lá. O primeiro medicamento, o intervalo é de 4 em 4 horas, então eu vou achar os múltiplos de 4. Sempre começando pelo... Lembra na aula passada que a gente viu que os múltiplos, o que são, para achar os múltiplos, o que eu tenho que fazer? Os múltiplos de 4 são todos os números naturais que eu multiplico por 4, o resultado é múltiplo de 4, certo? Todo número natural que eu multiplicar por 4, o resultado é múltiplo de 4.
Então, vamos começar, para achar os múltiplos de 4, nós vamos começar pelo menor número natural que a gente tem, que é o 0. Então, vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E aí, gente, a gente pode ir somando de 4 em 4, que fica mais fácil, não é? Então, vamos lá. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. 36 mais 4, 40. E eu vou colocar reticências, por quê? Porque ele é infinito, os múltiplos eles são infinitos, né? Os números eles são infinitos. Então, toda vez que eu vou multiplicar um número natural por 4, para achar os múltiplos de 4, ele também vai ser infinito. Porque se eu continuar aqui na multiplicação, não vai ter fim, certo? Agora, múltiplos de 8. Para achar os múltiplos de 8, vamos começar a multiplicar o 8 pelo menor número natural, que é o 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. E aí, a gente vai somando de 8 em 8, tá? Fica mais fácil para vocês. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 8, 64. E vamos colocar reticências porque ele é infinito, certo? Agora, nós vamos achar os múltiplos de 12. Também começando a multiplicar o 12 pelo menor número natural, que é o 0. Então, para achar os múltiplos de um número, gente, por exemplo, igual o múltiplo de 12, eu vou multiplicar o 12 pelos números naturais e o resultado será múltiplo de 12, certo? Então, vamos começar pelo menor, que é o 0. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. E aí eu vou somando. 36 mais 12 vai ser 40, dá 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 12, 72. E vou colocar reticências porque ele é infinito, certo? Pronto, achamos os múltiplos de cada intervalo do remédio que Roseli vai tomar, certo? Os múltiplos de 4, de 8 e de 12, que são os intervalos de cada remédio. Agora, eu vou procurar aqui qual que é o menor múltiplo comum de todos eles. Então, eu vou começar tirando o 0, viu, gente? Porque o 0 ele é múltiplo de todo número natural. Qualquer número natural que eu multiplico por 0 vai dar 0, certo? Então, quando eu vou achar um menor múltiplo que eles têm em comum, eu vou tirar o 0. Então, vamos ver o 4. 4 é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 8 e não é múltiplo de 12. 8 é múltiplo de 4, é múltiplo de 8, mas não é múltiplo de 12. 12 é múltiplo de 4, não é múltiplo de 8 e é múltiplo de 12. Então, já não vai entrar porque tem que ser dos 3 ao mesmo tempo. 16 é múltiplo de 4, é múltiplo de 8, mas não é múltiplo de 12. 20 é múltiplo só de 4. 24 é múltiplo de 4, é múltiplo de 8 e é múltiplo de 12. Então, o 24 é o menor múltiplo que eles têm em comum. Então, vou colocar aqui o 24 de vermelho para destacar ele, para vocês verem que o 24 ele é múltiplo de 4, ele é múltiplo de 8 e ele também é múltiplo de 12, certo? Então, ele é o menor múltiplo que eles têm em comum. Então, tá falando, sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar esses 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente? Depois de quantas horas? 24 horas, não é? Porque o menor múltiplo que eles têm em comum é o 24. Então, vamos colocar a resposta aqui. É depois de quantas horas ela irá tomar os 3 medicamentos juntos novamente depois
de 24 horas, ou seja, um dia, né? Entenderam, gente? Então é fácil, né? Então toda vez que eu quero saber quanto que os múltiplos vão se encontrar, eu vou achar o mínimo múltiplo comum, certo? Vamos para outra coisa. Esse probleminha aqui, gente, tem um parecido no PET de vocês, tá? Então, vocês prestando atenção aqui nesse problema, vocês vão conseguir resolver o exercício do PET, tá? Atividade lá do PET. Vamos para mais um exemplo aqui para vocês ficarem para vocês aprenderem melhor e conseguir fazer as atividades do PET. Então, olha aqui, segundo exemplo. 3 torneiras estão com vazamento. Da primeira, cai uma gota de 4 em 4 minutos. Da segunda, uma de 5 em 5 minutos. E da terceira, uma de 10 em 10 minutos. Então, cada torneira, ela tem um intervalo que ela pinga, certo? Então, cada torneira pinga em intervalos diferentes. Então, elas não vão pingar juntas toda hora, elas não vão pingar juntas ao mesmo tempo, tá? Mas vai coincidir uma hora que elas pingam juntas ao mesmo tempo, certo? Exatamente às 2 horas, cai uma gota de cada torneira. A próxima vez em que pingarão juntas novamente será às... Então, para eu saber a próxima vez, eu vou ter que saber o intervalo que elas pingam juntas, as 3 torneiras ao mesmo tempo, não é? Para eu saber o intervalo que elas pingam juntas, eu tenho que achar o quê? O mínimo múltiplo comum dos 3 intervalos, né? Então, a primeira torneira, o intervalo que ela pinga é de 4 em 4 minutos. Então, eu vou ter que achar os múltiplos de 4, certo? Então, vamos lá. Começando, multiplicando 4 pelo menor número natural, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E aí a gente vai somando de 4 em 4. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. E vou colocar reticência, gente. Por quê? Porque não tem fim, certo? Aqui, ó, pagou 16, 20, 24, 28, vou colocar aqui reticências, certo? Porque é infinito, tá? Então, os múltiplos de 4, começando no 0, eles vão de 4 em 4, ó. 0 mais 4, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20, 20 mais 4, 24, 24 mais 4, 28, que é a tabuada do 4, né? Agora, vamos achar os múltiplos de 5, porque o intervalo da segunda é de 5 em 5 minutos. Então, vamos achar os múltiplos de 5. Começando, multiplicar o 5 pelo menor número natural, que é o 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E aí vai de 5 em 5, ó. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. E vou colocar reticências porque ele é infinito, certo? Agora, terceira torneira. Qual que é o intervalo da terceira? 10 em 10 minutos. Então, vamos achar aqui os múltiplos de 10. Múltiplos de 10. Vamos multiplicar o 10 pelo menor número natural, que é o 0. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E vão de 10 em 10, ó. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. E vou colocar reticências porque ele é infinito, certo? Então, os intervalos aqui das torneiras, elas estão pingando, o intervalo está em minutos, né? O tempo tem minutos. Então, quando eu vou achar o menor múltiplo comum que as 3 têm, também será em minutos, tá? Vamos ver, tirando o 0, tá? Porque o 0, ele é múltiplo de todo número natural. Porque todo número que eu multiplico por 0 vai dar 0, né? Então, tirando o 0, qual que é o menor múltiplo que eu tenho nos 3 aqui? O 4, ele é múltiplo de 4, mas não é múltiplo nem de 5 e nem de 10. O 8 também não é múltiplo nem de 5 e nem de 10. O 12 também não é. 16 também não. O 20, ele é múltiplo de 4
ele é múltiplo de 5 e ele é múltiplo de 10. Então, o menor múltiplo que eles têm em comum aqui é o 20. Então, eu vou colocar aqui o 20 vermelho para destacar. Então, como o intervalo... 20. Como o intervalo que elas pingam é em minutos, então, o menor múltiplo comum deu 20, então, após quanto tempo que elas vão pingar juntas novamente? Após 20 minutos. Só que não está perguntando após quanto tempo, está falando aqui, ó. Exatamente às 2 horas cai uma gota de cada torneira. A próxima vez em que pingarão juntas novamente será às... Então, se caiu às 2 horas, a próxima vez vai ser depois de 20 minutos, não vai? Que o mínimo deu 20. Então, vai ser às 2 horas e 20 minutos. A resposta correta aqui é a letra A. Então, vamos marcar um X aqui na letra A, que é a resposta correta, certo? Às 2 horas e 20 minutos, elas vão pingar juntas novamente. Então, de 20 em 20 minutos, elas vão estar pingando as três torneiras juntas, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, olha. 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Então, são 3 navios. O intervalo que eles fazem viagem são intervalos diferentes, certo? Então, nem sempre eles vão se encontrar, mas vai ter uma hora que eles vão se encontrar. E para eu saber qual o intervalo que eles se encontram, a gente tem que achar um mínimo múltiplo comum. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Então, como o intervalo deles são intervalos diferentes, nem todas as vezes eles vão se encontrarem, mas vai ter um período de tempo em que acontece deles se encontrarem novamente, certo? Para eu saber esse período de tempo que eles se encontram novamente, a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum. Então, vocês entenderam quando que é que a gente usa o mínimo múltiplo comum em um problema de matemática, certo? São em exercícios desse tipo de atividade, certo? Então, vamos ver. O primeiro navio. Qual que é o intervalo dele? De 4 em 4 dias. Então, vou achar os múltiplos de 4, tá? Para achar os múltiplos de 4, eu vou multiplicar o 4 pelos números naturais e o resultado dessa multiplicação são os múltiplos de 4, certo? Então, vamos iniciar pelo 0, que é o menor número natural. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E vai somando com 4. Ó, 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. 36 mais 4, 40. E vou colocar reticências porque ele é infinito, tá? Vamos agora, o segundo navio, qual que é o intervalo deles? Ele faz viagem a cada 6 dias, né? Então, eu vou achar um múltiplo de 6. Sempre começando a multiplicar o 6 pelo menor número natural. Por que que eu vou começar pelo menor? Certo? Por quê? Porque eu não quero achar o mínimo múltiplo comum. Então, tem que começar pelo menor número natural e ir crescendo para eu saber qual que é o menor múltiplo que eles têm em comum, certo? O menor número natural é o 0, então 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E aí, vamos aumentando de 6 em 6, que vai achando o próximo múltiplo dele. 30 mais 6, 36. 36 mais 6, 42. 42 mais 6, 48. E vou colocar reticências porque ele é infinito, certo? Os números são infinitos, então os múltiplos também serão infinitos. Agora vamos achar um múltiplo do terceiro navio, o intervalo que ele faz viagem a cada 9 dias. Então, vamos achar os múltiplos de 9. Começando a multiplicar o 9 por 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18,
9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. E aí vamos somando com 9. 36 mais 9, 45. 45 mais 9, 54. 54 mais 9, 63. E reticências, porque ele é infinito, certo? Agora está perguntando, depois de quantos dias eles voltarão a sair juntos novamente? Então, vamos ver depois de quantos dias. Vamos achar um menor múltiplo comum entre os três, tirando o zero, tá? Porque o zero ele é múltiplo de todos os números naturais. Então, vamos ver. O 4 é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 6, não é múltiplo de 9. O 8 também não é múltiplo de 6 e nem de 9. O 12 é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 6, mas não é múltiplo de 9. O 16 também não. O 20 é múltiplo só do 4. O 24 é múltiplo do 4 e do 6, mas não é múltiplo do 9. O 28 é múltiplo só do 4. O 32 é múltiplo só de 4. O 36 é múltiplo de 4, é múltiplo de 6 e é múltiplo de 9. Então, o menor múltiplo que eles têm em comum é o 36. Eu vou colocar aqui em vermelho para destacar aqui que o 36 é o menor múltiplo em comum. Então, como o intervalo está em dias, não é? Então, está perguntando, depois de quantos dias eles voltarão a se encontrar, a sair juntos novamente? Depois de 36 dias, né? Então, vou colocar a resposta aqui. Depois de 36 dias, certo? Agora, vamos mais para o último exemplo aqui. No mês de março de 2021, Celso jogou futebol nos dias ímpares e Rodrigo jogou futebol nos dias múltiplos de 3. Quantas vezes ambos jogaram futebol no mesmo dia? Então, vamos ver. Aqui está o calendário do mês de março de 2020. Então, eu vou colocar os dias que Celso jogou futebol. O Celso, ele jogou futebol nos dias ímpares. Então, ele jogou futebol no dia 1, 3, 5, 7, 9, são os dias ímpares, né? 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, deixa eu ver mais pra cá, 29, 31, porque o mês de março vai até o dia 31, né? Então, aqui estão todos os dias que Celso jogou futebol no mês de março, que foram os dias ímpares. Agora, vamos colocar o Rodrigo aqui. Rodrigo. Opa. O Rodrigo, ele jogou futebol nos dias múltiplos de 3. Então, vamos ver aqui no mês de março quais são os múltiplos de 3. Lembra que a gente viu na aula passada? Para a gente achar os múltiplos de 3, falar múltiplo de 3, a mesma coisa eu falar que o número é divisível por 3, né? Quando que o número é divisível pelo outro? Quando a divisão dá exata, quando não sobra resto, certo? Então, vamos ver. 1 é divisível por 3? Não. Então, não é múltiplo de 3. Certo? 2 é divisível por 3? Não, porque 2 é menor que 3. 1 e 2 é menor que 3. Não dá para dividir. Não vai dar para dividir por 3. 3 é divisível por 3? É. Vai dar 1 e sobra 0, não é? Então, 3 é múltiplo de 3. 4 é? Não. 5? Não. 6 é múltiplo de 3? É. 6 dividido por 3 dá exato, dá 2, né? 7 é? Não. 8 é múltiplo de 3? Não. 9? 9 é. 3 vezes 3, 9. 10 é múltiplo de 3? Não. 11 é múltiplo de 3? Não. 12 é múltiplo de 3? Sim. 3 vezes 4, 12. 13 é múltiplo de 3? Não. 14 é? Não. 15? 15 é. 3 vezes 5, 15. 16 é múltiplo de 3? Não. 17 é múltiplo de 3? Não. Porque 17, se eu for dividir 17 por 3, vai dar uma divisão exata? Não. 18 é múltiplo de 3? Sim.
Ó, qual o número que eu multiplico por 3 que vai dar 18? 6, né? 6 vezes 3, 18. 19 é múltiplo de 3? Não. 20? Não. 21 é. 3 vezes 7, 21. 22 não é múltiplo de 3. 23 não é múltiplo de 3. Certo? 24 é múltiplo de 3? Sim. 25 não. 26 não. 27 é. Ó, 3 vezes 9, 27. 28 não. 29 não é múltiplo de 3. 30 é. Ó, 3 vezes 10, 30. 31 não. Certo? Então, esses são os múltiplos de 3, os dias múltiplos de 3 que o Rodrigo jogou futebol. Certo? Agora vamos ver quantas vezes ambos jogaram futebol no mesmo dia. Então, vamos ver quais são os números que repetem. Do Celso e do Rodrigo. O 3, não é? O 3 eu tenho no Celso, tenho no Rodrigo aqui. O 6, o 5 não, o 7 não, 9. 9. Os dois jogaram futebol no mesmo dia. 9. 11 não, 13 não, 15. 15 tem no Celso, tem no Rodrigo. Colocando em vermelho aqui para vocês verem, tá? Para destacar. 17 não. 19 não. 21 sim, né? Olha, o Rodrigo, o Celso, ele não jogou futebol nos dias ímpares, então todos os números, e o Rodrigo nos dias múltiplos de 3. Todos os números ímpares aqui, múltiplo de 3, vai coincidir nos dois, olha. Então, qual que é o próximo número ímpar aqui? 27, que vai coincidir nos dois, tá vendo? Certo? Então, tá perguntando, quantas vezes ambos jogaram futebol no mesmo dia? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eles jogaram futebol no dia 3, juntos, no dia 9, 15, 21, 27. Então, nesses 5 dias, eles jogaram futebol no mesmo dia. Então, resposta: ambos jogaram futebol. Ambos jogaram futebol 5 vezes no mesmo dia. Certo? Então é isso aí, gente. Eu vou parando por aqui na aula de hoje. Certo? Espero que vocês tenham entendido quando que é que a gente usa o mínimo múltiplo comum em problemas de matemática, tá? Espero ter ajudado para vocês resolverem as atividades do PET e até a próxima aula. A gente vai continuar ainda na semana 1, tá? Só que a gente vai com outro conteúdo. Vai ser divisores de um número natural. Então, até lá.